Olá a todos, a todas. Muito me honra o convite de estar aqui hoje para discutir e apresentar um pouco da nossa experiência das catástrofes aqui no Rio Grande do Sul, dentro do que está dentro da minha possibilidade de compartilhamento dessa experiência, né, que foi com certeza uma experiência muito significativa para todos nós, né? Então, muito obrigada à organização deste evento, né, de intercâmbio acadêmico, né, que propicia essas discussões para que a gente possa aprimorar, melhorar, compartilhar experiências ao longo né, do futuro aí com tudo que há de vir, né, pela frente em função das mudanças climáticas, tá? Então, nessa questão de a enfermagem e a redução dos riscos de catástrofes, respostas, recuperação, eu coloco então um pouco alguns aspectos da experiência aqui no Rio Grande do Sul, em especial aqui em Porto Alegre. A gente sabe que os desastres naturais, e a Organização Mundial de Saúde traz isso muito bem, eles são eventos catastróficos, né? E que geram impactos, né, como uma consequência séria para a saúde, sociedade, economia. E a característica também é que a resposta exigida nesses momentos, eles superam a capacidade local e causam, sim, uma disrupção social significativa, e a gente pode ver isso no segmento com os dados que eu vou apresentar aqui. Essas são imagens, então, aqui, né, do nosso estado, no Rio Grande do Sul, Brasil, em que, em pouco tempo, né, nós tivemos, então, estruturas importantes, ou cidades, né, que foram, então, devastadas pelas enchentes e inundações. Esses noticiados na mídia, né? E esse evento, ele impactou porque ele também, além de toda a devastação, ele também impediu a comunicação, e o trânsito, né? Nas saídas de vários municípios, né? Então, aqui, por exemplo, imagens de Porto Alegre com estação rodoviária, né? Inundada, aeroporto inundado, né? Estradas em que no transbordamento dos rios, né, foram devastadas, impedindo, né? Tivemos cidades que ficaram ilhadas, né, por um determinado período, e até hoje nós temos, então, várias vias de trânsito, né, rodovias, enfim, que ainda não foram recuperadas. Então, realmente é um impacto que não é só para aquele momento, mas ao longo de ao longo de muito tempo, né? A gente tem dados, sim, que são publicados, né, nesse site, né, no Emergency Events Database, em que trabalha, então, os dados no mundo. E se a gente for olhar, né, esses dados são disponíveis, se a gente for olhar as pessoas afetadas por desastres naturais de 1965 a abril de 2024, que é onde a gente tem, não tem atualização maior do que esta, a gente tinha ali 671 milhões de pessoas, né? E só em 2024, até abril de 2024, a gente tinha 12,5 milhões de pessoas afetadas, né? Então, se a gente pegar esse período dos desastres de enchentes e inundações, a gente teve então 293 milhões de pessoas, né, só nesse tipo de desastre natural. E 2024 a gente teve 1 milhão de pessoas afetadas por enchentes e inundações. Quando a gente pega os dados aqui do Brasil, então a gente tem esse Atlas Digital de Desastres no Brasil. A gente, se olhar o período de 91 a 2023, 24, né? Um pouquinho de 24, a gente teve um registro aqui de 2.992 ocorrências e 115 óbitos. Agora, se a gente olhar no período de 2020 a 2023, a gente percebe que 22%, né, quase 23% das ocorrências aconteceram neste período. E 41,7% dos óbitos também nesse período de 2020 a 2023, né, relacionados a inundações, enxurradas, chuvas e alagamentos. Então,
realmente os impactos que a gente tem na atualidade, eles estão mais severos, né? Também quando nesse mesmo análise, né, a gente vê que as Américas, né, estão entre os locais de maior desastres, né, e o Brasil, no caso, né, está aí entre os principais países atingidos pela questão de desastres naturais. Se a gente pegar na experiência do Rio Grande do Sul, a gente teve de 2001 a 2022 170 eventos ligados a enchentes, né? Se a gente pegar o ano de 2023, a gente teve quase isso, né? Em um único ano, 164 ocorrências, né? De enchentes e inundações. Então, com certeza, os últimos anos eles são impactantes, assim, para a ocorrência disso. Bom, e aí a gente se pergunta, bom, isso não é um fator isolado, mas a gente tem alguns dados assim aqui do Rio Grande do Sul que a gente pode compartilhar. Então, por exemplo, em setembro de 2023, a gente já teve um evento de enchentes e inundações que afetou mais de 100 municípios. A gente teve 30 pessoas que morreram em função disso, 38 mil desabrigados e 1,33 milhões de pessoas afetadas, né? E esse impacto de setembro, ele não nos ajudou a nos preparar para o que aconteceu, né, menos de um ano depois, né? Em maio de 2024. Então, a gente teve, foi um evento hidrológico sem precedentes no estado, com níveis elevados de água por mais de, né, cerca de 30 dias, mais ou menos, com 78, quase 79 mil pessoas desabrigadas, 183 mortes confirmadas e 2,4 milhões de pessoas afetadas, com quase 500 municípios em situação de emergência. E aí a gente tem relatórios que mostram, né, e as imagens também mostram a complexidade do momento que a gente vivia aqui no Rio Grande do Sul. Então, nos dados especificamente aqui de Porto Alegre, a gente também teve. Nesses eventos, a gente não pode pensar que é só as casas, as famílias, né? A gente tem estruturas que são impactadas pelas enchentes. Então, aqui em Porto Alegre especificamente, a gente teve 22 unidades de saúde impactadas, né, afetadas pelas enchentes, dois hospitais, né, de grande porte afetados, então o quanto isso impactou, né, para o atendimento de saúde, farmácias e clínicas também afetadas. Aqui uma imagem mostrando uma das unidades de saúde que a gente tem, então, atenção primária em saúde aqui no Brasil, então, uma das, né, antes das enchentes e depois, né, uma área que a população afetada, mas também o atendimento à saúde foi impactado. Aqui é um exemplo do Hospital Mãe de Deus, que é um hospital importante, de grande porte aqui de Porto Alegre. Esse material foi cedido, então, pela Francine, que atuou muito na linha de frente, no Hospital Mãe de Deus. Então, com uma situação inimaginável, né? Com os pacientes sendo retirados pelo exército, com impossibilidade de uso de elevadores, então, com pacientes sendo transferidos por escadas, né? Então, uma situação de alto risco também para a população, mas que com, né, segundo o relato deles, uma ação rápida, né? Desde a comunicação ali do início das chuvas, o alerta no dia 2 de maio, o início da evacuação nas UTIs, né? Com monitoramento no dia 4 de maio, e quando, né, não é possível mais manter energia elétrica e de geradores naquela região da cidade altamente alagada, né, é preciso, então, a evacuação de 100% do hospital, né? Isso impactou naquele momento, né, mas impactou até depois para o restabelecimento do funcionamento dessa instituição. No pós-enchentes, né, inundações e alagamentos, enchentes, enfim, um hospital de uma cidade aqui da região metropolitana, então, a visualização, né, de como ficaram essas estruturas, aqui é só um exemplo, né,
e de como é necessário todo um incentivo para que essas estruturas sejam, então, ah, colocadas, né, em funcionamento novamente. Até hoje a gente tem déficit nisso em função dessa estrutura ter sido inundada. Além disso, uma preocupação muito grande é a população socialmente vulnerável, que é a população que foi prioritariamente atingida aqui no município de Porto Alegre, mas em outras regiões também. Então, pelos dados aqui no município de Porto Alegre, 25 mil famílias impactadas, né? Incluindo aí 11 mil pessoas com deficiências, com algum tipo de deficiência, grupos especiais, né? E também povos tradicionais aqui, ribeirinhos, quilombolas, enfim, indígenas, entre outros. Então, ah, além da situação toda, essa condição, né, de vulnerabilidade que se destaca mais nesse momento. Como é que se foi preparado isso? Então, aqui no município de Porto Alegre, mas no estado, a gente contava, né, e muitos materiais foram produzidos porque a gente precisou de orientação para organização desse atendimento na área da saúde, principalmente. Então, a gente tinha aí a produção, né, de materiais orientadores, né, desde da secretaria para a questão dos abrigos, atendimento das pessoas de forma geral, né? E a gente teve, na época de maio, em maio de 2025, então deste ano, para vocês verem que a situação ela não se finaliza ao final das enchentes. Então, um ano depois, né, nós ainda tínhamos 8 abrigos funcionantes, 150 pessoas desabrigadas, né, e 7 cidades ainda com algum tipo de abrigamento. Então, um ano depois, ainda a situação de várias pessoas não foram, resolvidas por completo, né? Então, lá no momento da, das agora, atualmente, né? A gente ainda tem, então, a gente viu dados anteriores, e se a gente pegar, a gente está abrindo esse gráfico que é agora, de agosto, 22 de agosto, a última atualização, e a gente ainda tem 7 abrigos funcionantes e 81 pessoas que estão desabrigadas, né? E 6 ainda municípios do Rio Grande do Sul em situações de abrigamento de pessoas. Então, é uma situação que não se resolve, né, com o cessamento das enchentes. Desculpe, entrei no. Então, aqui imagens também que já foram bastante divulgadas, mas que mostram um pouco da situação, né, na cidade de Porto Alegre. E aí, em vários pontos do estado, foram organizados abrigos, e eu vou relatar um pouco mais aqui da situação vivenciada aqui no abrigo da PUC-RS, que é a instituição, né, em que eu trabalho. A gente teve, então, mais ou menos 34 dias de abrigo e a situação ela precisou ser montada de forma rápida para que a gente pudesse receber aquelas pessoas de maior vulnerabilidade. Então, aqui na PUC a gente teve em torno de 280 pessoas abrigadas e os cenários, eles nem sempre, né, apesar de todas as cartilhas que a gente tem de boas práticas, que depois eu vou mostrar um pouco, a gente nem sempre consegue dar a melhor condição durante o abrigamento, né? A gente teve outros locais com 1.000, 2.000 pessoas abrigadas, né? Então, aqui a gente tinha 280, eu vou falar um pouquinho dessa estrutura. Então, a gente montou esse abrigo aqui, eu também ajudei a montar um abrigo numa escola estadual, aqui do município de Porto Alegre, e também atuamos, né, aqui é eu e os meus alunos da enfermagem, atuamos à beira da BR, onde as pessoas os moradores das ilhas aqui do Lago Guaíba tiveram que sair das suas casas e ficaram em barracas na beira da estrada, né?
Então, com N situações de vulnerabilidade, alimentação, cuidados de saúde, né? Condições básicas, né, de sobrevivência. Quando a gente fala de abrigos em escola, a gente tem que se preocupar porque nessa escola, por exemplo, a gente teve pessoas com deficiência e quem estava na linha de frente da recepção dessas pessoas eram professores, né? Então, a montagem de uma equipe de saúde nesses locais, ela se torna super, né, fundamental, porque existem necessidades, né? Então, pessoas com autismo, pessoas com deficiência, pessoas com lesões, né? Pessoas com história de doenças crônicas não transmissíveis, de doenças transmissíveis. Então, é uma série de elementos que se compõem quando tu abriga, né? E aqui mostra um pouco do nosso abrigo aqui na PUC. Então, quando a gente montou esse abrigo rapidamente, a gente tinha organizado ele todo direitinho, com colchões, numeração, pulseira de identificação, como a gente pegou um pouquinho da experiência de identificação nos hospitais e a gente levou essa experiência para o abrigo, porque a gente sabia que era preciso identificar, era preciso organizar. Mas um ponto importante é que a gente não consegue manter a privacidade das pessoas. Então, eram pessoas que se conheciam, que eram do mesmo bairro ou que nem se conheciam e que passaram, então, a ter que desenvolver habilidades aí de convivência, né? E disposição também, porque não se tem um local específico e privativo, né, para cada família, por exemplo. Na escola, a gente conseguiu colocar quartos, as salas de aulas foram transformadas em quartos, então a gente procurava agregar as famílias, mas nem sempre isso foi possível. Então, aqui eu já falei, né, 280 pessoas que foram abrigadas por mais de 30 dias aqui e ainda também se preocupou com o espaço pet, onde a gente pudesse receber os animais, enfim, que precisavam desse acolhimento. Nessa experiência do abrigo, né, a gente tinha alguns pontos favoráveis, porque a universidade ela é composta por vários cursos da área da saúde, e a gente também tem uma unidade de atenção primária e temos também um hospital de grande porte. Então, nós conseguimos mobilizar com os 10 cursos da área da saúde, mais curso de medicina, que aqui são escolas diferentes, a gente conseguiu mobilizar professores e e estudantes, né, e profissionais dos empreendimentos de saúde, e a gente conseguiu então montar uma equipe que pudesse dar conta, desse atendimento. Então, iniciamos o atendimento e a recepção com estudantes e professores, e logo então agregou conosco a equipe da Secretaria Municipal de Saúde do município aqui de Porto Alegre. A gente também teve uma organização do cuidado pelo sistema, então foi possível, em função da vinda das equipes da Secretaria Municipal de Saúde, manter um sistema de informação via sistema eSUS, né, em que a gente conseguia então resgatar o histórico de saúde das pessoas abrigadas e também conseguia garantir essa longitudinalidade e continuidade do cuidado. Então, o que foi estabelecido ali pode ser continuado depois nos atendimentos nas unidades básicas de saúde. Então, aqui a gente contava com equipes, né, multiprofissionais que conseguiram dar conta, então, dessa expertise. A gente teve alguns pontos de atenção, né, que foram os primeiros desafios, que foi a estabilização de situações clínicas. Imagina, nós estamos dentro da PUC com toda essa estrutura. Imagina as dificuldades enfrentadas nos vários abrigos ao longo do estado que não tinham uma estrutura de atendimento à saúde das pessoas. A identificação de situações críticas, né? Então, estabilização, mas também identificação de novas situações que poderiam ser importantes no atendimento daquelas pessoas. E a organização do cuidado. Então, como organizar, qual é o sistema, qual é a metodologia de cuidado, uma vez que não era um ambiente hospitalar, não era um ambiente de atenção primária, e sim era um ambiente de abrigagem, então, ou seja, em que as pessoas viviam com as suas rotinas muito próximas da sua vida
no seu domicílio. Então, como organizar esse cuidado, né? Então, com o passar dos dias, a gente teve outros problemas respiratórios, resolução de conflitos, enfim. Então, muitas famílias que foram abrigadas, elas já tinham conflitos lá no local em que eles moravam, e esses conflitos eles vieram também aqui para dentro do abrigo. Então, apesar das mediações, né, a gente também enfrentou questões de relacionamento entre os abrigados, né? E aí um ponto que eu destaco assim de importante assim para a segurança no referencial de segurança do paciente, né, que foi a questão do uso de medicamentos. A gente teve uma oferta muito grande, então esse é um problema, né? Como a situação de vulnerabilidade ela se estabelece, a gente também tem um voluntariado muito atuante e as doações foram imensas também. Isso é ótimo por um lado, mas por um outro lado a gente recebeu doações desordenada de medicamentos de todas as ordens. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos escassez de alguns medicamentos, porque a gente teve interrupção das vias, né, para esse medicamento chegar aqui no estado, né, e isso podia gerar descompensação clínica, descontinuidade do tratamento, enfim, a gente também teve uma oferta muito grande, né? E aí a gente estabeleceu com o curso de farmácia, né, professores e estudantes, uma organização, incluindo a questão de validade de medicamentos, origem, condições de uso, né, para que as pessoas recebessem medicamentos de forma adequada, né? Então, às vezes, então, muitos medicamentos tiveram que ser descartados porque não tinham condições, né, seguras, para o seu uso, né? Quando a gente fala de um conglomerado aí de pessoas num mesmo espaço e que conforme a gente identificou no início, mas eles iam trocando os locais, porque eles tinham conhecidos e eles iam modificando, a gente também entra com o problema de manter a identificação correta dessas pessoas para que os medicamentos fossem administrados. Medicamentos psicotrópicos, né, que tem então são de alta vigilância, então tínhamos todos os tipos de medicamentos e de pessoas que usavam os mais variados medicamentos. Então, esse foi um desafio muito grande que a gente enfrentou no abrigo, né? E somando a isso ainda, em função das inundações, a gente teve, né, ao- a presença de um surto de leptospirose, mas muitas vezes, muitos casos, né, que foram notificados, né, e casos notificados, e inclusive naquele momento a gente teve óbitos por leptospirose. Mas o medo da aquisição do leptospirose também levou a população a usar medicamentos preventivos, né? Que eles consideravam preventivos, de forma desordenada, né? Então, a questão medicamentosa foi um problema bem importante. Então, os impactos das enchentes no serviço de saúde, então, eu destaquei alguns pontos: interrupção dos serviços hospitalares de atenção básica, até por falta, né? A gente teve 22 unidades aí de saúde na atenção primária que foram inundadas, a falta de insumos, a questão da água potável foi também um problema até que se organizasse aí toda a água recebida por doação. Tivemos problema de falta de energia, problemas de comunicação via internet, né? Problemas também relacionados a deslocamento de pacientes, né? Então, a gente teve muitas questões de falhas nos protocolos de transição de cuidado para que a gente garantisse que essa pessoa continuasse recebendo os cuidados necessários. E a gente também enfrentou naquele momento uma superlotação dos serviços de urgência e de emergência. Além disso, né, a gente também, nós não temos, os dados disso, né, mas nos preocupamos com o aumento dos riscos de eventos adversos relacionados a medicamentos, a quedas, a infecções, falhas de protocolos, né, de higienização,
dificuldades na identificação correta. Aqui está pacientes, né, por uma força de expressão, uma das pessoas durante a abrigagem, né? ah, Riscos associados ao transporte de pacientes com condições adversas, então, entre uma localização e outra, transferências, né? E provavelmente a gente teve também redução da vigilância e monitoramento clínico, como, né, dados epidemiológicos. Ah, Cito como o papel dos profissionais da saúde para a segurança, né, a necessidade de adaptação de protocolos à realidade emergencial. É necessário que nesses momentos a gente tenha adaptação de cuidados, né, mas garantindo as boas práticas. A questão da comunicação efetiva entre equipes e pacientes, né? Uma adequação de uso racional de recursos que já são escassos. A gente teve todo um aprendizado na pandemia, né, que a gente pode estar usando também, e atenção redobrada das práticas seguras mesmo sob pressão. Alguns pontos estratégicos, né? A importância de uma comunicação interinstitucional, então aqui uma união com Defesa Civil, Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, no caso aqui do Brasil, o SAMU, a força do Sistema Único de Saúde, o Exército, instituições de saúde, então é necessário um trabalho colaborativo, interinstitucional, né? A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana retratam a importância de planos de contingência, rotas de evacuação, transferência segura de pacientes, preparação prévia, né, é decisiva. Na comunicação em crise, né, evitar, a gente teve muita, isso foi muito real, a questão de comunicação inefetiva, né, canais redundantes, né, então a importância de usar uma linguagem padronizada, e manter uma conversa ah, ah, muito presente entre as equipes, né, para que tenha um alinhamento. Protocolos adaptados, né, classificação eficiente de pacientes. Capacitação contínua das equipes, e aí acho que aqui é um ponto muito importante para que a gente se prepare. A gente precisa investir na formação, né, através de simulação, de catástrofes, para que a gente possa melhorar os nossos serviços. E aí que eu coloco, o quanto num momento de emergência como essa, né, em que a gente precisa remover pacientes, muitas vezes pacientes críticos, o quanto a gente tem que estar preparado e as equipes têm que estar preparadas para fazer esse movimento, né, na transferência de pacientes, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, então, a gente teve várias orientações, né? E aqui depois, né, posso passar também os links, né? Uma atenção especial, então, para o acolhimento e cuidado com a população LGBTQIA+, a questão de direito de imagem de crianças e famílias em situações de calamidade, enfrentamento do racismo, prevenção e enfrentamento da xenofobia, prevenção e enfrentamento da violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres, e prevenção de acidentes com crianças. Então, todo um movimento para que a população como um todo também estivesse apta a atender isso. E aí, com relação à prevenção de enfrentamento, foi criado inclusive um DISC, né, onde a gente pudesse, onde as pessoas pudessem, então, ligar quando identificassem situações que envolvessem violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres, principalmente lá nas situações dos abrigos, né? E vários materiais que foram, então, disponibilizados aqui. Existem vários materiais disponíveis e a gente também pode conversar melhor, né, nas perguntas que vocês têm sobre essa experiência aqui na PUC. Então, muito obrigada.